Olá, ouvintes, aqui quem fala é Felipe Mendonça. Bom, a greve dos caminhoneiros completa hoje uma semana. A princípio, ela foi pouco notada pela imprensa, algo típico de uma imprensa viciada e concentrada e desconectada dos reais interesses da sociedade. Mas depois que o movimento mostrou seu potencial e travou o país, a leitura que se fazia até então mudou. Hoje o Brasil está parado numa crise de grandes proporções, com problemas sérios de abastecimento. A coisa não ficará restrita aos postos de gasolina. Como o transporte rodoviário é nevrálgico para toda a logística nacional, a greve certamente impactará no preço dos alimentos, por exemplo. O movimento é extremamente complexo, como todos nós já percebemos. Basicamente, são várias camadas sobrepostas e em disputa. Uma primeira camada diz respeito à relação entre o patrão e o funcionário. Alguns, como o governo e parte da esquerda, acham que a greve foi uma greve de patrões, caracterizando o que se chama de lockout, o que é considerado crime pela legislação brasileira. Lockout é quando o empregador impede o funcionário de seguir com suas atividades para chantagear o governo. Como todos nós já vimos, o movimento em grande parte deu sinais de que se tratava mesmo de um lockout. Entretanto, como é típico de todos os movimentos complexos, outros analistas acham que a maioria do movimento se estruturou de forma descentralizada, sem lideranças nem partidárias e nem empresariais. Seria, portanto, uma greve legítima. Uma greve de outro tipo, é bem verdade, organizada por redes sociais e pelo WhatsApp. Eles têm toda a razão. Alguns jornalistas que frequentaram grupos de WhatsApp de caminhoneiros corroboram essa hipótese. Ademais, se olharmos para a continuidade do movimento, mesmo depois de firmado o acordo com algumas entidades sindicais, notamos nitidamente a descentralização do movimento. Em suma, o movimento tem partes de greve e partes de lockout, mas a coisa piora um pouco. Outra camada importante é a orientação política do movimento. Ao mesmo tempo que parece ser consensual o mote fora Temer em praticamente todo o movimento, o mote tem conotações muito diferentes a depender do interlocutor. Quero dizer com isso que o fora Temer como bandeira política tem sido usado por todos os lados do espectro político, tanto pela esquerda quanto pela direita, embora as duas sejam muito diferentes. Isso ficou perceptível nos últimos dias. Enquanto parte do movimento foi instrumentalizado por aqueles que acham que é preciso, pasmem, uma intervenção militar, outros levantam a bandeira das condições dignas de trabalho dos caminhoneiros e caminhoneiras. É por isso que devemos apoiar o movimento dos caminhoneiros e criticá-lo ao mesmo tempo. Bom, como apoiar e criticar ao mesmo tempo? Comecemos então pelas razões pelas quais devemos apoiar. Aqui eu recorro às palavras da advogada Alessandra Freitas. Ela é mestre em Sociologia e Direito pela Universidade Federal Fluminense e pesquisadora na temática de condições de trabalho dos caminhoneiros e caminhoneiras no Brasil. Segundo a Alessandra, precisamos primeiramente ter solidariedade a esta categoria que tanto se esforça e que tanto é explorada no cotidiano das estradas, aguentando longas e extenuantes jornadas de trabalho, baixos salários, baixíssimos fretes, tendo mais de 50% de seus profissionais autônomos e responsáveis por todo o custo de manutenção de um caminhão. A Alessandra conclui que essa greve é uma greve do ápice de um longo período de suportar a precarização do trabalho nas estradas, no corpo de cada caminhoneiro e caminhoneira deste país. Chega sempre um momento que é preciso dizer um basta e o aumento do diesel é somente a gota d'água que faltava. A Alessandra também mostra que hoje as grandes transportadoras terceirizam mais de 50% de seu trabalho para caminhoneiros autônomos e pequenas transportadoras. Segundo a pesquisadora, isso é importante porque são estes, autônomos e pequenas transportadoras, que arcam com todo o custo de colocar um caminhão para rodar nas estradas. Isso significa combustível, peça, manutenção, melhorias de qualidade de transporte, custos com acidentes e roubos de carga. Tudo isso é suportado pelos elos mais fracos da cadeia produtiva da indústria dos transportes. Mas, ao mesmo tempo que nós precisamos apoiar o movimento, é importante criticar o movimento por dois motivos principais. Primeiro,
Porque estamos diante de um movimento que é, paradoxalmente, também um movimento patronal, e são estes que estão aproveitando a fragilidade do governo para conseguir vantagens econômicas que, em última instância, não favorecem o trabalhador, não favorece você, caro ouvinte, que continuará a pagar caro pela gasolina. Ontem, por exemplo, o governo Temer anunciou a redução de 0,46 centavos no óleo diesel por 60 dias. O custo da decisão será de aproximadamente 10 bilhões para a sociedade brasileira. A situação se complica se colocarmos isto no contexto da PEC do teto dos gastos, que congelou as contas do governo em 20 anos. Isso significa que estes 10 bilhões dado agora por Temer para solucionar o conflito deverá necessariamente ser pago com outra rubrica do governo. Trocando em miúdos, esses 10 bilhões deverão sair do SUS, da universidade pública e de outros serviços sociais para ir direto para o tanque do caminhão. E isso não podemos aceitar. Também devemos criticar o movimento por uma segunda razão. Como vimos, boa parte do movimento pede intervenção militar. Bolsonaro, por exemplo, tenta surfar nesta onda, tenta se apropriar do movimento. E tudo indica que ele tem sido bem sucedido nisso. Por mais que Bolsonaro não tenha condições de articular uma única sentença que faça sentido sobre o tema. Foi este o contexto que mobilizou as forças políticas deste desgoverno Temer para baixar um decreto colocando as forças armadas na rua. Isso não podemos aceitar em hipótese alguma. Então, a pergunta que fica é essa: o que fazer? Bom, para responder esta pergunta, precisamos entender como esta crise começou e quem é responsável por ela. E para isso, precisamos parar de olhar um pouco para as estradas e olhar um pouco para as refinarias. A Federação Única dos Petroleiros, em nota divulgada no meio da semana passada, deixa clara a origem do problema. Segundo a federação, a disparada dos preços da gasolina, do gás de cozinha e do diesel não pode ser tratada como uma questão apenas de tributação. É, acima de tudo, um problema de gestão da Petrobras, que vem sendo administrada para atender exclusivamente aos interesses do mercado. Eles afirmam que, com o aval do governo Temer, o presidente da empresa, Pedro Parente, adotou em outubro de 2016 uma política de preços internacionais para os derivados produzidos pela estatal, sem estabelecer qualquer mecanismo de proteção para o consumidor. E quem acaba pagando a conta é o povo brasileiro, que, segundo a federação, estaria refém das crises internacionais de petróleo. Mesmo sabendo das consequências, Temer e Parente optaram por satisfazer o mercado e, em julho do ano passado, os reajustes nas refinarias passaram a ser diários. A conclusão parece óbvia. Não adianta reduzir os impostos se não houver uma mudança estrutural na gestão da Petrobras. O problema tem 2 nomes e sobrenomes: Michel Temer e Pedro Parente. A escalada de preços tem, portanto, relação com a liberalização do setor que alinhou os preços dos combustíveis ao preço internacional. Repito, não se trata de uma questão de impostos. A crise é por conta da ausência do Estado e não a presença do Estado. E não deixa de ser tragicômico ver aqueles que se dizem liberais ortodoxos, defensores do Estado mínimo, agora defendendo a intervenção estatal para conter a crise. Isso deixa evidente que nossos neoliberais não são contra o Estado, eles são contra apenas o Estado para os mais pobres. Como nos alerta a AFUP, Pedro Parente, que no início dos anos 2000, no governo Fernando Henrique Cardoso, ficou conhecido como ministro do apagão, de novo criou uma armadilha para o povo. Com a enxurrada de importações de combustíveis, ficará mais difícil controlar os preços, pois, sem a paridade internacional, as importadoras saem de cena, deixando prejuízo para a Petrobras. Se a estatal não voltar a ocupar lugar de destaque no refino e na distribuição de derivados, ficará cada vez mais refém dos preços internacionais. É este, portanto, o impasse. É este o debate que deveríamos fazer. Para sairmos da crise, precisamos, portanto, antes de mais nada, denunciar o desgoverno Temer e não cair no engodo de alguns candidatos que tentam convencer a população de que soluções violentas são legítimas ou que a redução do Estado num setor estratégico, como é o setor de combustíveis, trará apenas benefícios à população. Precisamos de um projeto para a Petrobras.
Desculpe, caro ouvinte, se você se enquadra neste campo daqueles que acham que a intervenção militar é solução ou daqueles que acham que a Petrobras deva ser afastada dos interesses estratégicos de Estado, você está redondamente enganado e esta conjuntura parece deixar isso cada vez mais claro. Trabalhador e trabalhadora pedindo intervenção militar é como porcos pedindo mais bacon. Trabalhador e trabalhadora pedindo livre mercado no setor estratégico, como é o setor de combustíveis, é trabalhador pedindo para voltar a cozinhar em fogão a lenha. Não seja esse tipo de pessoa. A culpa é do Temer, a culpa é do parente. Toda a minha solidariedade a todos os trabalhadores e trabalhadoras de luta. E fora Temer.